presta atenção. Vou dormir hoje mais cedo, porque amanhã de madrugada, 3h30, 4 horas, eu vou acordar para ir comprar picanha para ir tu, viu, comer. Então não deixa eu perder o horário não, viu? Tá bom? Isso, tu me acorda, viu? Me acorda, não deixa eu perder o horário não, sabe? Tá bom? Boa noite e até amanhã. Madrugada, né? Fui. Tu também é de manhã, né? Nossa, bora dormir. 3h28 da manhã.